Olá pessoal, Pablo Farias aqui, nossa segunda parte das nossas perguntas e respostas, de novo com o André. Tudo bem, pessoal? O pessoal gostou, André, do nosso bate-papo. Que bom, né? Legal. Até recebi uma mensagem estranha de alguém dizendo que eu não respondo o e-mail. Deixa eu te falar uma coisa, se tem uma coisa que a gente faz e que é muito rápido, eu desconheço gente que responda tão rápido como a gente responde. A gente tem secretário para responder e-mail rápido. Só para você ter uma noção como é que funciona. Então, teve um cara que reclamou, eu achei por bem até deletar o comentário dele lá, falando que, graças a Deus, que tem outros corretores em Orlando que respondem e-mail, né? Eu não entendi, tem gente que gosta de tumultuar. Mas só para deixar claro aqui, se tem uma coisa que eu faço, que a nossa equipe faz, é responder muito rápido. A gente cria grupo depois quando está atendendo o cliente e fica ali. Às vezes é de madrugada, né, André? Nossa, não, a gente não tem, uma coisa que a gente não tem pena, né? A gente faz mesmo um grupo, tenta o nosso melhor para tentar responder todas as perguntas, não só relacionadas ao imóvel. Porque a gente ajudou gente a comprar carro, se estabilizar, ir vacinar filho no colégio, no departamento de health aqui de Orlando para poder tá apto a entrar nas escolas. Assim, as mais diversas perguntas a gente tenta auxiliar as pessoas. Até cachorro eu já ajudei camarada, uma família a trazer. Trouxe 4 cachorros para cá. Procurei saber como é que funciona. Não é que não estaria dentro da nossa alçada de trabalho, né? Mas a gente tenta fazer um pouquinho a mais, para deixar o cliente um pouco mais satisfeito, até porque, como a gente falou no primeiro vídeo, tudo é muito diferente aqui. Não, né, a gente entende que é uma decisão muito importante para a família, né? A gente se coloca no lugar, né, dos clientes. Imagina a gente, por exemplo, sempre fala assim, vamos comprar uma casa na China, a gente não fala o idioma. Então assim, vocês estão dando a confiança na gente, a gente tenta realmente agradecer pela essa confiança e tentar oferecer o máximo de ajuda possível para vocês. Porque é diferente. Eu tive agora mesmo uma mensagem de uma pessoa que me mandou e eu quero trabalhar com construção nos Estados Unidos. E eu falei, cara, calma. Não, eu tenho experiência. Eu falo, calma. Porque é totalmente diferente. Você construir, você sabe como é que é também. Sim. É um negócio totalmente diferente do que aquilo que a gente está acostumado no Brasil. Sim. Né? Mas vamos lá, galera. Vamos entrar nas perguntas aqui. A gente falou sobre o apartamento, que foi a última, né? Tem algumas das perguntas novas que as pessoas adicionaram aqui. Vamos lá. Posso morar no imóvel de temporada? Poder pode. Quem não sabe o que a gente está falando, existe uma distinção muito grande aqui entre área que se reside e área de temporada. A área que você reside é uma área que normalmente você tem uma valorização um pouco maior, você tem uma liquidez maior de imóvel, você tem escolas onde você tem uma qualidade de vida melhor até para o teu filho na própria escola, né? Vamos destacar algumas regiões, por exemplo, que está meio que temporada e residencial, que é Celebration, por exemplo. Celebration vive um impasse assim que eu já vejo muita gente reclamando. Que lá é residencial, mas existe muita gente de turismo. Aí eu fui fazer um estudo, 70% das pessoas que têm casas em Celebration não moram em Celebration, usam como segunda casa. Então, existe uma distinção muito grande, né, cara? Sim, o pessoal tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, aqui a gente vai por distritos, né, que a gente chama aqui de counties, condados, eu já ouvi pessoas chamando. Então, assim, cada condado tem as suas leis, suas regras. Condado de, por exemplo, Orlando, de fato, está em Orange County, né? E Kissimmee, onde é ali perto da Disney, está em Osceola. Então, lá é permitido você alugar imóveis por diária, por noite, né? Você pode alugar por uma noite, 2 noites. No lado de Orange, você só pode alugar, tem lugares que aceitam no mínimo de 6 a 7 meses. Então essa é a distinção que a gente está falando. Eu diria que tudo pertinho da Disney ali já começa a complicar, que fica na área de temporada. Complicar para quem quer residir. Sim, né? sim. Mas se a tua pergunta é, eu posso residir? Cara, você pode. Vamos dizer que você não tenha filho. E você fala, eu quero morar num local que tem uma estrutura bacana. Por exemplo, dá para comprar no Retreat. Dá para o cara comprar uma townhome de 3 quartos com piscina por 180, 190 mil dólares. Não é isso? Essa faixa de valor? De revendas hoje em dia tá nessa fase. Imobiliada, totalmente imobiliada. Sim. Né? E aí você tem uma estrutura boa, mora perto do supermercado, mora perto de resorts. Só que lembra que na hora que for vender, você tem uma liquidez mais difícil na área de temporada e você não tem tanta valorização, né? Por exemplo, um cliente meu que comprou imóvel no Lucaia, não comprou comigo, tá, gente? Ele comprou com outro corretor e eu revendi. Ele pagou no imóvel dele em 2014
$245 mil, mais 25 mil de imóveis. E eu vendi para ele essa casa que ele me pediu para vender esse ano, no começo desse ano, por 230 com os móveis. Ou seja, 2014 para cá a casa não valorizou, aliás, ela depreciou, ainda perdeu o que ele tinha dado de imóveis. Se fosse na área residencial, isso nunca teria acontecido. Hoje em dia a gente tem uma valorização normal, tá? Em torno de 3%, tem alguns lugares que a gente está percebendo aí 6% a 8%, porque na área é aquele negócio que eu falo pro pessoal, é a lei da procura, né, e oferta, para oferta e procura, que o pessoal, quanto mais compra no lugar, mais você tem a demanda aumenta, né, e os valores aumentam. É o que aconteceu com o Horizon West hoje, né? Sim. Vamos lá. Então pode sim morar na área de temporada. Ao contrário, não é verdadeiro. Você não pode alugar por temporada a área residencial, mas você pode sim morar. Alguns problemas que você vai enfrentar, às vezes a área de temporada não tem caixinha de correio. Muitos condomínios que eu vi, você não tem a caixinha do correio, às vezes tem que entregar num clubhouse, chegando nesse clubhouse, às vezes o clubhouse não recebe se for um condomínio muito barato. Por exemplo, tem condomínios ali, aquele Runaway Beach, ali perto da 535, pertinho do Lucaia. Um cliente meu queria comprar imóvel ali, você até levou gente para poder ver imóvel ali naquele pedaço. Não tem caixa de correio e você não tem uma pessoa no front desk. Então como é que recebe as cartas? Você tem que alugar um mailbox. Então não é fácil, né? Outra coisa também é que tem alguns condomínios que não tem garagem. Então o pessoal tá indo para lá A maioria das mais baratas não tem garagem. Não vai ter garagem. Então assim, tem certas características aí nos imóveis, não são todos, tá? Mas você só tem que tomar cuidado com esses detalhes. Se você for morar na área de temporada, eu te aconselharia ir para Claremont e Davenport. Não ficar em Kissimmee. Por que eu estou falando isso? Você tem condomínios com estrutura melhor que pode residir, e muita gente faz isso em Claremont e Davenport. Eles residem e alugam, e alguns alugam por temporada essas casas também, porque tem estrutura, tem garagem, tem caixinha de correio, então tem uma estrutura um pouco melhor. A gente pode te auxiliar nisso. Vamos lá, passar para o outro. Comprar casas usadas ou nova? Qual que é a melhor opção? Eu vou dar a minha opinião e o André fala dele. Eu acho assim, que na área residencial existem tantas opções boas em regiões que a gente costuma vender, né? Se você for para Winter Park, por exemplo, Winter Park você não tem tantas opções novas, você tem mais usado. Então você não tem muito para onde correr, vai ter que comprar usado. Mas se você for para Horizon West, por exemplo, tem tantas opções novas de casas boas que às vezes não compensa muito você comprar uma casa usada. Tá? A minha opinião, na área residencial, na região de Claremont residencial, que tem 2 Claremont, tem uma temporada lá e tem outro residencial, eu acredito também que a área tem muita opção de casa boa, nova, não há necessidade para ir para casa usada. Na área de temporada, eu acredito que comprar hoje usada vale mais a pena, porque você tem os móveis incluídos e qualquer tipo de depressão daquele imóvel já foi embora. Então, eu sei que muitos corretores querem vender a nova, porque a nova você ganha muito mais de comissão. Mas eu acho que o cliente vai ter um retorno muito melhor do dia dele aplicado nesse momento que a gente vive hoje, né? Na usada, na área de temporada, do que na nova. A não ser que seja um condomínio muito novo, que acabou de chegar e o preço está muito equiparado. Eu acho assim que se você colocar... quando a gente está falando de áreas... São duas coisas diferentes, residencial e temporada, tá? Na área residencial, se você for comparar um imóvel usado para um novo, não tem muita diferença de preço, tá? Você tem, assim, claro, é mais barato você comprar um imóvel usado do que um novo, mas a gente está falando às vezes de $30 mil de diferença. Se você estiver financiando, esses $30 mil vai ser muito pouco na diferença de você diluir nos 30 anos. Fora que você vai ter aí as garantias da construtora, e quando é um imóvel novo, a tendência de você ter uma valorização da própria construtora vai aumentando o preço, tá? Então assim, eu acho que a gente não pode generalizar, mas tem algumas vantagens de você comprar, principalmente na área residencial nova, comparado a usado. Na temporada, eu acho que uma das melhores vantagens se você comprar usado na área de temporada é a questão da casa imobiliada. Se você comprar uma casa de 3, 4 anos aí, a mobília ainda está moderna. Se você vai comprar uma casa de 2005, você toma um susto, né? Eu já fui cliente que tem aquelas camas que tem aqueles mausoléus subindo assim, né, bem grande, então... Só um parênteses na área de temporada, uma coisa que você tem que tomar cuidado, não puxando nem para um lado nem para o outro, mas só deixando vocês saberem o lado bom e ruim dos dois cenários. O lado ruim de você estar comprando na área de temporada mais antiga
é que como é uma casa que tem muita rotação de pessoas, acaba deteriorando. Mais. Por isso que é tão importante fazer uma boa inspeção, né? Senão você vai comprar. Exatamente. Mas isso aí. Tomara que a gente tenha conseguido responder você, ou senão a gente confundiu você mais ainda. Mas vamos lá. Pode ficar tranquilo que ao vivo a gente clareia melhor isso aí. É costume do americano alugar antes de comprar? Olha, eu vejo que não. Eu vejo que quando o cara define muito bem a área dele, se ele tem condições para comprar, ele compra. Eu sempre digo isso para as pessoas. Não faz muito sentido você jogar dinheiro fora em aluguel se você tem condições para comprar. A não ser que o cara chegou nos Estados Unidos agora, ele tem 100 mil dólares, ele pega 80 e coloca numa casa e fica com 20 mil. Então é assim, você compartilha da mesma ideia? Sim, sim. O americano ele já conhece as áreas, né? E assim, é o que eu falo pro pessoal, normalmente os americanos eles alugam quando eles não têm condição mesmo de comprar. Né? Então assim... Que é grande parte da classe média americana, né? Sim, sim. Hoje em dia, que você falou, se você tem condições de alugar, a gente fala pro pessoal assim, o X da questão, pessoal, área residencial a gente vai focar nas escolas, porque a escola vai te ajudar a alugar e vai ajudar a revender. Né? Então a escola é muito importante. E o resto dali, que nem você falou, se você um dia revender essa propriedade, esse imóvel, você pega pelo menos uma parte do dinheiro que você colocou lá de volta. Não faz muito sentido. Eu falo para as pessoas, e como é que eu vou saber se a área é boa ou não? Olha, é muito raro. A área que tem escolas boas não é boa para residir. Não é uma regra muito boa? Eu diria isso. Pablo, então eu não gosto de Orlando, onde é que eu iria? Olha, as melhores escolas da Flórida estão em Sarasota, por exemplo. As Sarasotas têm as notas mais altas de escolas da Flórida. Aí você fala, eu quero morar na praia, mas quero escolas boas. Então vai para Sarasota. A gente pode vender casa para você lá, não tem nenhum problema. Agora, na região de Orlando, por exemplo, na Central Florida, se você quer ir para uma área boa, vai para uma área onde tem as notas boas de escolas que muito provavelmente, quase que 100%, a região é boa para residir, tá bom? Existem regiões que as escolas não são tão boas e tem áreas boas para residir, mas aí são as exceções. Casa muito velha é problema? Eu acho que a pessoa queria dizer aqui que casa muito velha, ela está falando de casas aí abaixo de 1990, 1980. Tem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque se o imóvel não foi reformado até então, existem algumas coisas que, por exemplo, tem a tinta que foi em 1978, aquela tinta com base a chumbo, né? Isso. Então, assim, se a casa não foi reformada, não está atualizada em termos dos códigos de construção, você tem que tomar cuidado. A base às vezes não é de madeira, o primeiro andar não é de madeira, isso pode trazer uma série de problemas. Pablo, a casa pode cair? Não pode cair, mas a deteriorização da casa em si é muito pior. O telhado, né? O telhado aqui, por exemplo... não é barato. Não, a gente está falando aí dependendo da casa, de 15 mil a 20 mil dólares para trocar um telhado. E assim, o telhado é uma coisa que foi mudando de acordo com os anos, né? A gente teve alguns problemas aí com furacões e tal. Então, o código de construção foi atualizado. Janelas, né? Que é os vidros e janelas, antigamente era uma só, hoje são duas. Então o camarada hoje é certificado para aguentar até 140 milhas de vento. As antigas não eram. Não, o que eu falo pro pessoal sempre é o seguinte: você está comprando uma casa nova, não é simplesmente a casa nova, a tecnologia também nova. Claro. Em termos de economia de energia, cara. Exatamente. Né? Um amigo nosso, o que faz serviço de handyman, um amigo nosso, ele comprou uma casa 2003 a casa que ele comprou, construída pela David Wickley, que é uma consultora espetacular, né? E quando ele mudou para casa, a conta de energia dele era na casa aí dos seus $400 por mês. O que ele fez? Ele trocou todo o sistema de ar-condicionado para o moderno. E o sistema que ele colocou custou para ele $13 mil. A casa começou a gastar 190, $200 de energia por mês. Uma diferença brutal de uma casa 2003 para uma casa 2007. 2007 que mudou. Foi obrigatório ter o tal de 5 estrelas de economia de energia. São várias outras coisas, nós vamos te dizendo, mas eu diria que, em via de regra, se você puder manter casas acima de 2.000, seria uma ótima opção. Né? Sim, até de 2.000, quanto mais nova, melhor, pessoal. Você tem essas vantagens aí, com certeza. Tá? Vamos lá. Por que você fala que tenho que ter só um corretor? Rapaz, isso é um negócio que eu vou falar pra você, eu vou abrir o meu coração com vocês aqui agora. André, você me desculpa, mas eu tenho que abrir o coração. Tranquilo. Rapaz, isso dói. Você andar com um cara 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias com o cara mostrando imóvel, respondendo todas as questões que ele tem.
E já aconteceu comigo, vou dar algumas frustrações aqui. Essa foi uma, andar com um cara pra caramba e de repente o cara me liga e fala, não, encontrei um corretor ali e comprei com ele. Isso arrebenta. Outra foi, o cara andou comigo, quando eu descobri ele estava montando imobiliário. Então eu estava andando simplesmente para entender como é que o processo funcionava. Mas a pergunta sua é, por que eu falo que as pessoas não devem ter 2 corretores? Eu falo porque é o seguinte, aqui todo corretor tem acesso a tudo. Tudo o corretor tem acesso. Se tem acesso, não tem necessidade de você fazer um trabalhar de graça. Basicamente é isso, né, cara? Você já teve algumas frustrações assim também? Graças a Deus a gente sempre tenta perguntar para os clientes, né, se eles já estão trabalhando com alguém, não só pela gente, mas para evitar problemas com outros profissionais, com outros colegas da área. Então, como o Pablo falou, aqui não existe, você falou uma vez, escutei você falando uma vez, não existe super corretor aqui, todo mundo tem o mesmo acesso. A única diferença vai ser o tipo de atendimento de cada um. Eu sei que no Brasil é diferente, mas aqui não tem exclusividade. Então, se você gostou de trabalhar com a gente, será um prazer. Se você está trabalhando com algum outro corretor, não tem problema, continue com outro corretor, que eu tenho certeza que você vai ter os mesmos acessos. O que eu já dispensei de pessoas que queriam ser atendidas, mas estavam trabalhando com outro corretor, não está escrito. Mas eu, graças a Deus, também, eu falei que eu tenho algumas frustrações, mas são poucas. Porque o pessoal que vem ao nosso encontro são pessoas bem fiéis normalmente, são pessoas que a gente só tem que agradecer a Deus por cada cliente que Deus tem enviado, e essas pessoas às vezes viram amigos, muitas das vezes viram amigos, né? Muitas vezes. Mas eu falo isso porque para evitar transtorno para o corretor e para você também. Se essa foi a tua pergunta, vamos lá. Posso montar minha empresa na minha casa? Porque é muito comum no Brasil o camarada ele tem a casa dele e aí ele vai e monta uma gráfica lá na casa dele. E ele às vezes quer saber isso, se ele pode montar. Você pode ter o endereço de empresa na sua casa, mas não operacional, em certas situações você não vai poder fazer na sua casa, né? Mesmo porque o próprio condomínio vai te restringir de certas atividades, né? Por exemplo... Até quem não tem condomínio, a cidade às vezes não permite, não, né, cara? Porque a cidade pode fazer vamos dizer assim, como é que fala, auditorias dela a qualquer momento. Então, é normal você ter, por exemplo, você pode, como o Paulo falou, você pode ter o seu endereço de correspondência ser na sua casa, mas o operacional em si ser em outro estabelecimento, entendeu? Principalmente você vai ter problema, pode ter problema com o condomínio, pode ter problema com a cidade. Então, e tem certas coisas, por exemplo, a gente já conheceu gente que estava fazendo, por exemplo, dentista em casa. Deu cadeia, viu? Deu cadeia para então esse você tem que pessoal. tomar cuidado direitinho, conversa com o contador, com o advogado. No queromoraemorlando.com, lá tem na lista de indicações os contadores que a gente indica. Eles vão te dizer se aquela área pode ou não. Mas eu vou te dizer que 98% dos casos não pode montar e operar o teu business na tua casa, de fato, tá? A não ser regiões mais antigas que eles transformaram residências em local comercial também. E tem muitas coisas, tem lugares que você consegue alugar mais barato, você pode compartilhar aqueles co-shares, né? Tem escritórios que você pode alugar por hora hoje. Exatamente. Até com secretária virtual, então... Tem que tomar cuidado. Você pode botar um endereço? Pode. Você pode trabalhar de casa? Pode, se for uma questão de só um escritório dentro de casa. Você pode fazer isso? Pode, não tem problema nenhum. Tem pessoas que têm, por exemplo, uma empresa que corta grama, o endereço da empresa é na casa dele, a única coisa que ele usa da casa dele é para poder mandar e-mail, receber essas coisas, mas ele não pode, de fato, ter aquilo como um endereço comercial, como é no Brasil. Se é isso que a gente pode responder a tua pergunta, não sei se a gente conseguiu responder ou não, mas diria que basicamente não, tá? Você pode colocar um endereço, mas não pode operar na sua casa. Quanto é o imposto de sucessão e como se livrar? Essa é uma pergunta. Imposto de sucessão, vamos lá, é quase 40%, tá? Quase 40%. Como se livrar? Existem algumas formas. Normalmente a gente te passa para um contador ou para algum advogado que vai te atender melhor nessa situação. Mas existem algumas formas que você pode fazer com uma empresa. Não é simplesmente abrir uma empresa, mas existem algumas formas de você abrir uma empresa, a empresa não morre, tem mais de 2 sócios e você conseguir se livrar, mas isso com a ajuda de um contador que entende desse assunto ou um advogado para estruturar direitinho para que você possa livrar do imposto de sucessão. Eu diria, André, que o melhor conselho que eu dou para as pessoas é fazer um seguro de vida, cobrindo os 40% que o governo
em tese ficaria. E aí o cara cobre o valor da casa mais 40%. Se a casa custa $500 mil, o cara cobra $500 mil mais 40% desse valor. E se chegar a falecer, o seguro paga os 40%, você tem os 100% do seguro e tem mais o valor da casa. Né? Não tem muito o que falar sobre esse assunto, né? Não. Existe. Existe. Se você quiser mais proteção patrimonial, que não o Pablo falou, é conversar direitinho com o advogado e com o contador para eles poderem estruturar essa proteção aí para você. Sim. Cadê? Beleza, vamos lá. Por sucessão, tá aqui. O que devo evitar quando busco um imóvel barato? Muita gente não tem condições de comprar um imóvel mais caro. A pessoa fala assim, Pablo, o que eu devo evitar para comprar um imóvel quando eu buscar um imóvel mais barato? Exemplo, vamos dizer um daqueles ali perto do Metro Oeste, ali na Hiawassee, aqueles apartamentos baratos, o Trade Winds, por exemplo. O que a pessoa deve evitar? Eu acredito que olhar os custos fixos, tá? Então, por exemplo, normalmente esses imóveis aí vão ter um condomínio mais alto. Nessa área aí, hoje, né, a gente está falando aí de em torno de $370 a $400 por mês de condomínio. Existem alguns condomínios que às vezes fica $250 a $300. Então, quanto mais você conseguir evitar e diminuir seus custos fixos, melhor. E assim, porque muita gente manda e-mail, encontrou uma casa lá na Pine Hills, barata, encontrou uma casa ao redor de Deltona, barata. E eu falo para as pessoas, tomem muito cuidado com essas áreas, como o André falou. Os custos fixos te arrebentam. Tem imóvel, quanto mais velho, mais gasta no condomínio, né? E apartamento aqui não é barato, porque apartamento no Brasil, a pessoa tem uma ideia totalmente diferente. O André está aqui há 20 anos. Eu não sei se ele tem noção disso, mas no Brasil apartamento é chique, você tem uma entrada legal, é legal você morar em apartamento. Aqui normalmente, de modo geral, apartamento, principalmente em Central Florida, é para quem está querendo ir para uma casa, mas não tem condição ainda. A não ser que não vai comprar aqueles apartamentos caros lá de Downtown Orlando e tal, mas normalmente é assim. Então os custos vão ser o quê? Eu diria que o condomínio mais barato de um apartamento de um quarto, por exemplo, é $250 por mês. Então não é barato, mesmo 250 não é barato, porque a casa mais barata que eu já vi um condomínio aqui, aliás, tem casa que não paga condomínio, mas eu já vi de 40, no condomínio é $45 por mês no condomínio onde eu vivo. Então, cuidar com as questões de despesas fixas, fazer uma inspeção muito minuciosa, porque imóvel velho tem que tomar cuidado, mesmo que o apartamento, por exemplo, quem cuida da parte estrutural seja o condomínio, não você, mas a parte interna pode te custar um dinheiro legal, principalmente de ar-condicionado, que imóvel mais velho, você vai gastar bastante com isso. Mas eu tomaria cuidado com isso. E dá uma voltinha no neighborhood, na vizinhança, vem à noite, dá um rolê, procura saber se o negócio é como você queria ou não, tá bom? Vamos lá. É verdade que esse negócio de notas nas escolas é relativo? Sim. Eu acho bem relativo, porque não necessariamente porque a escola tenha uma nota boa que o aluno vai ser bom, vai ser um bom aluno, né? Então, eu falo por experiência própria, né? Eu tive a oportunidade de fazer a Middle School, High School aqui nos Estados Unidos, e a minha escola na época era uma escola C, mas dentro dessa escola C a gente tinha um programa específico para alunos que queriam se aprofundar, vamos dizer assim, na parte acadêmica. Então, por isso que eu falo sempre, a gente fez um vídeo... Então é uma escola nota C que você transformou ela em nota A pelo tipo de classe que você pegou. Sim, porque né, dependendo do desempenho do aluno, você pode entrar aí, tem o programa de honra, que é Honors Classes, tem programas avançados, que é Advanced Placement, que é o AP, né? Tem um programa internacional que a gente chama de IB. Então, assim, eu sempre falo para os pais tentarem se envolver e entender um pouco do sistema das escolas, porque você tem programas aí que pode, às vezes seu filho ou filha é bom em esportes, música, teatro, artes. Então tem alguns programas específicos para cada aluno. Então, independente da nota da escola, você tem esses programas aí. E existe diferença, André, na estrutura, qualidade estrutural da escola da que você estudava para, por exemplo, uma nota A? Não. Você olhando para a escola, você não sabe, né? Você fala assim, essa é a escola C porque ela é mais feia ou mais bonita. Isso não tem como você saber disso. É mais pela nota dos alunos, né? Todo ano os alunos fazem uma prova e são avaliados. E
com base nessas notas aí dos alunos que a escola recebe nota. Então... É que as pessoas acham que às vezes uma escola que tem a nota A, ela é muito melhor, a estrutura dela e tal, do que uma escola que tem a nota C. Eu sempre digo para as pessoas, às vezes não. Às vezes uma escola nota C, ela tem uma estrutura às vezes até melhor. Você vai para uma high school, por exemplo, de Kissimmee, você viu o tamanho daquela high school de Kissimmee? É gigante e a nota não é legal. A única coisa que eu não sou muito fã lá é que você mistura muito pessoas que áreas de temporada com área residencial. Então fica uma escola que uma criança vem, estuda 6 meses, vai embora, não tem muito, não cria muita raiz ali com aquele local. Mas eu diria que sim, que é relativo sim, e o André confirmou isso como quem estudou, e eu como pai de filhos que fizeram middle school e high school aqui, estão fazendo até high school ainda. O Humberto, o mais velho, está na faculdade, e o mais novo está na high school. Vamos lá. Qual a área hoje você investiria que você sabe que vai valorizar? Eu digo que Horizon West, a gente ainda está no período de valorização, mas se uma pessoa procura alguma coisa promissora para daqui 3 anos, 4 anos, vai para Lake County, né? Para a região ali de Claremont. É uma região que está bem promissora, né, cara? Sim, está crescendo bastante. Horizon West, a gente, vamos dizer assim, se eu fosse falar, a gente está chegando na metade do que eles estavam dos planos. A gente vê pelos projetos que tem e onde eles estão. Lá já tem, na verdade, Walmart, tem Publix, tem cinema, tem hospital. Então agora eles estão investindo vai ter mini Disney. Mini Disney. Você vai entender, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso direitinho, mas lá naquela região vai ter mini Disney, vai ter um acesso direto, passando por dentro ali do Horizon West para Disney. O cara vai chegar assim a um Central Park que dizem que é maior do que o próprio Central Park de Nova York. Então assim, projetos são muitos. Tem muita promessa para a região, então assim, a gente ainda acha que vai crescer, mas sim, se você quiser pegar um preço mais barato, uma promessa aí de valorização, Claremont realmente é uma área. E se você pode aguentar a mão, né? Aguentar o tempo. Vai depender, na verdade, da sua estratégia, né? Se você precisa de algo mais imediato, o Horizon West. Se você tem como esperar mais um pouquinho, Claremont. Legal. É a minha ideia também. Gente, porque Central Flórida não tem jeito. O pessoal vai para o sul da Flórida, ama o sul da Flórida, mas o sul da Flórida está estagnado, não valoriza tanto. Difícil vender os imóveis são mais caros, as despesas fixas são mais caras. Central Flórida você tem impostos mais baratos, você está longe de risco de furacão como é no centro da Flórida. Você tem muitas coisas que são ao seu favor. Não é à toa que o Walt Disney levou a Disney para o centro da Flórida e não levou para o sul da Flórida, né? Então é muito legal a região, eu realmente gosto muito. Eu sinto a diferença quando vou para Miami, você sente, né? A gente estava até dirigindo esses dias em Miami, você falou, cara, eu não moraria aqui nem... É diferente o estilo de vida, cada um gosta com o seu estilo de vida, eu prefiro mais pacato. Eu vendo imóveis, tem gente que ama as regiões do sul da Flórida, temos uns corretores no sul da Flórida, mas pra mim, Pablo, eu prefiro o centro da Flórida, beleza? Vamos lá. O que você mais gosta na Flórida e o que você mais odeia na Flórida? Olha lá, eu vou falar o que eu mais odeio na Flórida. Número 1, love bugs. Eu concordo. Você não sabe o que é love bugs? É um bichinho aqui que ele só vem 2 meses no ano, né, mais ou menos? Enche as paciências, ele não pica, ele não faz nada, mas ele fica voando na sua frente, sempre de 2, um grudado no outro. E aquilo lá é um saco, o carro fica cheio daquele negócio na frente. Eu saio para andar de moto, esse dia eu engoli pilotando de moto, né? Eu diria que é outra coisa que eu não diria que eu odeio, mas eu diria que em certo nível ele incomoda, que é o calor. Às vezes o calor é demais em certas situações. Não é só o calor e a umidade. Para algumas pessoas isso é um ponto positivo, porque dá para você correr, ir para praia, curtir o sol, porque a vida sua muda com o sol, né? Com certeza. E eu diria, então vamos lá, eu vou dizer que um dos pontos que eu mais odeio é isso, outro ponto que eu mais odeio também poderia ser, o que eu mais amo também poderia ser o calor e o sol. Pode. Porque outros locais dos Estados Unidos, as pessoas sonham com ter isso o ano inteiro, né? Seattle, por exemplo, eu fiquei em Seattle um tempo, Seattle você tem um índice de suicídio muito alto, né? E na Flórida você não tem isso. Tanto é que os hospitais agora estão todos vindo para a Flórida
porque é muito mais fácil você tratar um doente que está vendo sol o tempo inteiro do que um cara que está num local onde chove e está o tempo inteiro fechado. Então acho que assim, um dos lados positivos da Flórida é quão perto ele está do Brasil, né? Então, por exemplo, quando a gente tem pessoas que estão na Califórnia que tem um clima meio que parecido, mas quando a gente tem essa vantagem de estar muito mais próximo do Brasil. Fora que, por exemplo, dependendo da área da Flórida que você está, por exemplo, a gente está em uma cidade que em Orlando, que a gente tá ali perto da Disney, então a cidade sempre tenta ficar bonita, sempre está se organizando, então assim, tem esse lado né, positivo. E assim, você que fala, Pablo, você não acha que, por exemplo, Orlando tem muito brasileiro? Olha, quando a gente viaja para Pompano Beach, por exemplo, se você vai para Elizabeth, para Newark, você vai perceber que Orlando não tem tanto brasileiro. Você tem muito brasileiro aonde? Nas áreas de turismo, né? Porque tem gente que fala, eu odeio a Flórida porque tem brasileiro, né? Mas se você for para a área de turismo, você tem. Porque imagina você, o europeu compra em outlet? Não, porque na Europa tem coisas tão baratas quanto aqui. O chinês, não faz muito sentido o chinês comprar em outlet. Quem é que fica? O pessoal da América do Sul, alguns brasileiros, alguns americanos que vêm de fora para comprar alguma coisinha ou outra, mas brasileiro ele cai matando, porque tudo no Brasil custa mais caro, né? Eu não acho que é ruim morar perto de brasileiro, não. Acho que é ruim morar perto de brasileiro ruim. Essa é a minha ideia. Mas vamos lá. Eu acho, cara, que eu amo a Flórida. É difícil falar alguma coisa que eu odeio. Eu não sei esses love bugs, mas o resto tudo eu gosto bastante. Qual a região que é melhor para quem quer começar com pouco dinheiro? Olha, o cara hoje está com pouco dinheiro. Vou deixar o André responder essa logo de cara. Eu acho que, por exemplo, se você tem pouco dinheiro, eu acredito que Claremont é uma boa saída, porque você tem aí, às vezes, casas com valores de townhouses em certas áreas. Né? Se tem menos dinheiro ainda, é por isso que o pessoal acaba indo para Metro West, porque você está falando aí de imóveis de 100 mil, cento e poucos mil dólares, mas com aquela ressalva que a gente fez antes. Procura direitinho, faz o estudo para saber os custos fixos de cada condomínio. É uma pergunta que era se tem crime. Olha, crime tem, principalmente furtos em áreas condensadas. Em Metro Oeste acontece furtos em áreas condensadas lá, não acontece? E esses furtos não são, você não vê muito furto com roubo mesmo, não, um assalto, você tá andando. Eu desconheço. Agora, furto em Metro Oeste, eu tenho escutado furto sim em Metro Oeste. A pessoa sai, passa o dia inteiro trabalhando, quando chega a casa está aberta ou o carro está aberto, alguma coisa assim. Não é um negócio que acontece direto, mas sim acontece, e as áreas que acontecem com mais frequência são regiões como essa, tá? Você não vive aqui na bolha da Disney, você tem crimes, só que é muito menor em relação com o Brasil, não dá nem para comparar. Às vezes eu vejo pessoas preocupadas, meu Deus, aconteceu um assalto. Eu falo, aconteceu um assalto, uma semana inteira. Né? No Brasil é um a cada minuto, então não adianta comparar. Em 20 anos aqui você já foi assaltado? Nunca. A sua casa foi assaltada? Não. Só para você ter uma noção, eu não tenho um amigo que foi assaltado. Aliás, eu tenho um cliente, não vou deixar passar isso. Eu tenho um cliente que comprou uma casa comigo que a esposa dele deixou a bolsa dentro do carro, na região de Celebration, no Golf Course ali de Celebration, e o cara abriu sem conseguir arrombar a porta dela, da caminhonete, e levou a bolsa dela. É o único caso que eu sei nesse tempo todinho aqui que eu moro aqui. Assim, é que nem o Paulo falou, não existe lugar perfeito, né? Mas acontece, mas realmente querer comparar o Brasil com os Estados Unidos em termos de quantidade de assaltos e esse não dá. Não tem como. Vamos lá. Então a região que começa com pouco dinheiro, no Metro Oeste você começa com bem pouco dinheiro. Uma região que você quer uma casa mais barata e não quer gastar tanto, Claremont é uma opção legal. Qual a região de Orlando que tem a melhor qualidade de vida, André? Vai depender do estilo que você quer, né? Por exemplo, mas na sua opinião, quem que é o rico mesmo? Onde é que mora em Orlando? O rico? A gente tem aqui, todo mundo fala de Windermere, Lake Nona. Eu acredito que o Interpark, o caldo é mais grosso lá, né, não, cara? Naquele pedacinho ali. Então, é que aí, por exemplo, se a gente olhar pontos específicos dentro de um Interpark, sim. Downtown Orlando, por exemplo, só o apartamento de Downtown Orlando. Tem apartamento de Downtown Orlando de 4 milhões. Olha aí. Tranquilamente.
Então vai depender. Eu acho assim que tem pontos específicos que tem gente com muito dinheiro. Eu vou te falar uma coisa. É aquilo que o André falou, vai depender, tudo depende, né? Eu sei que é uma resposta vazia, mas deixa eu te explicar por quê. Se você é uma pessoa família, que gosta de família, que é um local família para os teus filhos, aí tem como a gente identificar pontos positivos que transformam aquele local nos locais de melhor qualidade de vida aqui na região de Central Flórida. Sim, por exemplo, você está falando em downtown, se você quer uma estilo de vida agitada? Mais de jovens, festas e tal, downtown, ou então mais próximo a centros grandes comerciais, downtown. Agora, por exemplo, tem quem gosta de esportes, você tem Lake Nona, que tem tênis, golfe, Claremont agora está com um pólio lá de esportes muito grande. Então assim, vai depender um pouco do estilo de vida. Eu não diria que exista um local que tenha a melhor qualidade de vida. Eu diria que os locais têm qualidades de vida diferentes para pessoas diferentes. Então, quando você nos disser as suas características, daquilo que você gosta ou não, a gente vai tentar te direcionar para aquilo que a gente acredita encaixar melhor no perfil da sua família. Sim, né? Exatamente. Quais são os impostos e taxas na aquisição de um imóvel? É aquilo que a gente fala. Os impostos e taxas na aquisição do imóvel, se você comprar à vista, na casa de 2% do valor do imóvel. Se você comprar financiado, aí na casa de 5 a 6% do valor do imóvel. Essas são as taxas cartorárias que você paga. Impostos em si já estão todos ali colocados naquelas taxas cartorárias. Você não vai pagar nada extra desse valor. Depois que começa, então, a pagar imposto no seu imóvel. O imposto aqui que você paga é o Property Tax, que é o IPTU, né, cara? Sim, exatamente. Aí você vai ter também os custos de condomínio, que isso é normal, que no Brasil. Mas são mais taxas de manutenção do que impostos, de fato, né? Sim. Então, só recapitulando aqui. Então, se você estiver financiando a sua entrada, tá? Que a gente está falando aí, tem entrada de, sei lá, 30%, 40%, por exemplo, tá? Além dessa entrada, você tem que ainda dar em torno de 5 a 6% do valor do imóvel para custos cartorais. Se você estiver comprando à vista, além do valor do imóvel, mais 2% mais ou menos em termos de... Não tem custo com a gente. Nosso custo só seria se você tem um imóvel e quer que a gente venda o imóvel. Aí a gente cobra. Agora, se você está comprando imóvel, nós somos o agente que está auxiliando você na compra desse imóvel, você não tem um centavo de custo conosco. A gente não cobra de ninguém. Isso, comissionamento, quem vende é quem paga, tá? Imposto vai ser o quê? O IPTU, 1,5 na região de Winter Garden, Windermere na casa de 1,8, 1,9, Lake Nona perto de 2% e por aí vai. Fala 1,6 mais ou menos, 1,5, tudo isso aí do valor do imóvel, mais ou menos, tá? Quais são as taxas extras que ninguém conta na manutenção? Você tem que tomar cuidado. Eu fiz um vídeo que fala de imóveis de temporada. E aí eu falo das despesas do imóvel de temporada. Depois dá uma olhada naquele vídeo que eu não vou entrar muito naquilo. Mas na área de temporada você tem manutenções maiores que ninguém conta do que aquilo que você vê no papel, né, André? Somente a deteriorização, você tem que ficar dando manutenção no negócio o tempo inteiro. Outra coisa também é aquele seguro de responsabilidade civil que você tem que pagar mais, porque ali é como se fosse um negócio, né? Uma empresa, vamos dizer assim. Então tem ali alguns custos a mais. Mas em geral você vai ter IPTU, condomínio, se você estiver financiando o financiamento. Aí você vai ter água, luz, tá? Então aí o pessoal fala, muito comum falar assim, quanto que é? Vai depender muito de vocês, mas a gente está falando aí de água, a faixa de 50 a 100 dólares por mês, dependendo do tamanho da casa. Luz, você pode ficar em torno de 100 a 200 dólares por mês, dependendo do tamanho da casa, tá? Então, assim, a gente tem que analisar a casa específica pra gente poder falar. Mas eu diria que os custos extras que as pessoas não falam seria, por exemplo, detetização, que as pessoas às vezes não colocam. Tem que ter detetização, a casa sem detetização começa a complicar, né, cara? É muito comum, né? A gente tá em um lugar bem úmido, então tem mosquito e tal, então você... Aranha. Então, assim, e tem aí várias empresas que oferecem uma mensalidade muito baixa. Eu pago, por exemplo, 50 dólares a cada 2 meses. Eu sei que existem empresas que é 75 a cada 3. Então, tem, assim... Outros custos esses que as pessoas não contam com ele seria, por exemplo, corte de grama, se você tem que pagar corte de grama, um custo extra. Se você pode fazer você mesmo, se quiser pagar, vai te custar na faixa de 70 a 90 dólares mais ou menos. A fertilização da grama, que é um negócio que às vezes a gente não paga. Quando eu não pagava, eu nunca consegui fazer minha grama ficar bonita. A do vizinho sempre era mais linda que a minha. A grama do vizinho sempre é mais verde. Então, assim, não tem tanta surpresa como tem no Brasil, tá?
Se você for comprar usado, faça uma inspeção. Fazendo a inspeção, a gente já consegue eliminar a probabilidade de problemas futuros com essa casa, tá? Pessoal, vamos fazer o seguinte. Tem uma outra pergunta aqui que é sobre Tax ID, comprar, não comprar, não sei o que. Deixa eu te falar uma coisa. Nós vamos fazer uma terceira parte, e se o pessoal gostar a gente continua fazendo, sobre vida, sobre coisas não relacionadas a imóveis, mas sobre a vida nos Estados Unidos. Então eu vou pegar algumas perguntas de pessoas sobre questões, por exemplo, a pessoa perguntou aqui sobre o Tax ID, se a pessoa pode ter uma vida comum tendo só o Tax ID, dizer como é que funciona as coisas, seguro de carro, Pablo, quanto é que você paga, quanto é que custa um carro, uma moto, como é que faz para poder ir no dentista, perguntas do dia a dia que as pessoas querem fazer, onde é que eu compro arroz, onde é que eu compro feijão, então a gente vai responder essas perguntas pessoais aí. Se você quiser saber mais coisas sobre imóveis, pode também escrever aqui no comentário do vídeo, que eu dou um jeito de responder. A gente pode fazer depois um outro vídeo também continuando sobre respondendo as questões dos imóveis para vocês. Então essa foi a segunda parte, né? Eu vou trazer o André de novo aqui para a gente falar sobre as coisas pessoais, e se for para falar mais sobre imóvel, eu trago ele também novamente. Valeu, cara. Obrigado, eu que agradeço. Curta o vídeo, se inscreva no canal, e se você gostou, dá um joinha. Se você não gostou, dá um joinha. pode dar um joinha para baixo também, não tem problema não. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.